natural, algo neurológico, neurofisiológico. A mudança é uma série de fatores integrados, conectados. E para mim, um dos fatores que mais travam o desenvolvimento é a neurofisiologia. Então, eu vou dar daqui a um minuto uma aula para vocês sobre neurofisiologia da mudança. Levanta a mão, médicos, biomédicos que estão na casa hoje. Legal. Deixa a mão. Pessoal, eu vou pegar um trabalho de 1956 que ganhou o Prêmio Nobel e ensinar para 3.000 pessoas. Então sejam compreensivos e tenho certeza que no final vocês aplaudirão. Falar, porra, o cara é bom de didática. Bom, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele fica organizado para você não mudar. Então, por exemplo, você mudou de casa semana passada. É muito provável que nos primeiros dias, você errou e voltou para a casa antiga. Se você quiser entender de um outro jeito, você chega para o teu marido e fala, vamos trocar do lado da cama hoje à noite? Você vai ver a bagunça que é. Então, por exemplo, alguns homens, algumas mulheres que estão aqui, decidiram ficar sozinhos. Me lembra um amigo meu que fala assim, ai, sexo, beijo na boca, perigo de transmissão de bactérias, suor, cansaço, ofegante, vai me ligar no dia seguinte, vai pegar no pé, chato. Ai, muito complicado, prefiro um espaguete ao vongole. Eu sei que ninguém de vocês pensa assim, porque senão não teriam feito inscrições, que a Sueli fala que não deixaria passar. Mas a pessoa vai e até os 30 anos ela batalha, tem umas boas experiências, umas experiências ruins, e aí chega uma hora, ela fala assim, ela fala para ela, putz, está dando muito trabalho, não vou nem namorar mais. Tá? Não precisa levantar a mão, mas imagina que eu pedisse e você levantando assim, olha, eu já não transo há 5 anos, 10 anos. Por que você não transa? Tem os traumas, nós vamos trabalhar os traumas, mas tem o sistema neurológico. Tem um sistema neurológico que te leva a fazer a coisa da mesma maneira. Vou dar um outro exemplo. Por que os políticos ficam morrendo de medo de alguém fazer greve de fome? Nos primeiros 3 dias, quem está na greve de fome sofre desesperadamente. Mas o cérebro dessa pessoa deixa ela sofrendo de fome? Não. O que ela faz? Ela trava a vontade de comer. E por isso que o sujeito pode morrer. Ele está fazendo uma greve de fome. Ele é contra... Vamos imaginar, daqui a pouco a gente está vendo um descaso com a Amazônia, então a pessoa vai fazer uma greve de fome. 3 dias essa pessoa sofre. Depois, pode ser fatal para ela comer. Certo, meus colegas médicos? Cadê vocês? Não é isso? A pessoa morre. Então, quando fica, por exemplo, aqueles meninos da Tailândia que ficaram... Não podia chegar e dar um arroz, feijão, um filé de frango. O cara morre. Quando uma pessoa fica um tempo sem ter uma relação afetiva, nos 3 meses, nos 6 meses, ela sofre. Depois, ela se acomoda. Então, você, mas você não transa há 20 anos. Essa pessoa não sofre mais. Lembra disso? Estão se identificando com isso ou não? Então, por exemplo... tem umas pessoas que transam todo dia e aí não vão identificar mesmo, né? Pelo amor. Olha o que você está propondo para um debate fisiológico
médico farmacêutico. Né? Ok? Estamos juntos nessa compreensão? Então, eu vou falar para vocês por que vocês têm que ter disciplina quando vocês mudam. Quando vocês mudam, tem uma pressão ferrada para vocês não mudarem. E isso começa, então, neurofisiologia da mudança. Então, vamos nessa. Então, vê, a célula base, senhores e senhoras médicas, assumindo uma generosidade didática, por favor, tá? Então, vê, aqui está o neurônio. Opa, ai, passei. Aqui está o neurônio. Opa, isso. Está dando, ó. Então, vamos imaginar que aqui é um sistema de conexões neurológicas das emoções. Então, ó, esse neurônio aqui é da raiva, esse aqui é do medo, esse aqui é da tristeza, esse aqui é do afeto, esse aqui é da passividade. Então, quando chega uma pessoa te ameaçando, você pode ficar com raiva, você pode ficar com medo, você pode ficar triste, você pode ficar com afeto, você pode ficar com indiferença. Ok? Um código novo, gente. Assim é sim, assim é não. Estão compreendendo isso? Eu estou simplificando. Então, tem gente que tem mais facilidade de ter afeto, tem gente que tem mais facilidade de ter raiva, tem gente que tem mais facilidade de ter medo. Todo mundo já está identificando isso? Então, eu vou pedir para levantar a mão. Levanta a mão quem tem, que quando rola alguma coisa estressante, fica com raiva. Levanta a mão assim, eu tenho facilidade para raiva. Pessoal, tira a foto todo mundo, não vão provocar esses caras aqui que eles são encrenqueiros. Legal. Quem tem facilidade, quando rola um estresse, de chorar, de ficar triste, levanta a mão. Legal. Quem tem, quando rola um estresse, facilidade de ficar com medo. Assim, eu vou perder o emprego. Ele falou comigo, vou perder o emprego. Legal. Quem tem facilidade de afeto, está abraçando todo mundo, o tempo todo afeto. Então, por exemplo, está para rolar um conflito, você vai e elogia, abraça, dá presente, para evitar o conflito. Ok? Tá, então a gente falou, quem tem tendência para raiva, quem tem tendência para tristeza, para o medo, e quem tem facilidade para alegria. Ou seja, esse cara vai no velório do pai e conta piada. Então, quem tem facilidade para ficar alegre? Isso, legal. As pessoas que ficam alegres identificam que geralmente elas têm dificuldade de ficar triste e de brigar, certo? Então, levanta a mão quem levantou na alegria, mas identifica que tem dificuldade de chorar e de brigar. Levanta a mão. Isso, basicamente as mesmas pessoas. Por que você tem facilidade de ficar inseguro? Por que você tem facilidade de brigar? É isso que eu vou ensinar para vocês agora. Tá? Vocês, por exemplo, quem levantou a mão no primeiro de raiva, você percebe que uma vez por mês acontece de você ser mal educado e meia hora depois você fala, puta, me arrependo de ter mandado essa mensagem no WhatsApp. Ó, isso, todo mundo, exatamente, putz, eu não devia de ter brigado. Eu, Roberto, fui treinado para brigar. E eu lembro, minha mãe e meu pai brigavam muito. E meu pai era um cara mais pacífico e minha mãe era encrenqueira. E eu lembro muito, gente, eu vou fazer vocês sofrerem aqui. Né? Meu pai cantava uma música de um cara chamado Roberto Luna. Eu sou Roberto por causa do Roberto Luna. Que era assim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, brigar pensando... Quem canta comigo? Tem que ter mais de 50. Brigar pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente... Que legal, você canta... Chorar sozinho, de voltar. Se eu soubesse
naquele tempo que sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. Então vê, essa é uma música que o pessoal que estoura de raiva já na hora seguinte já fala, puta, que bobagem que eu fiz. Ai meu Deus, que desgraça. Ou seja, o mesmo roteiro de vida, né? Então vê. Então quando a pessoa, então como que você que tende a explodir vai parar quando, né, por exemplo, você pisou na bola, você não para pensar, aí você pisa na bola de novo, porque o problema maior não é o erro, é o que a gente faz quando a gente erra. Você vai ter que entender muito o que eu vou ensinar agora, tá? Então vê, isso aqui é um neurônio. Aí não tá dando para ver aqui? Não tá, né? Ó, isso aqui é o núcleo do neurônio. E esses rabinhos aqui, como é que se chamam, doutores? Dendritos, né? Vamos chamar cauda, a cauda, ok? Eu vou, então ver, estamos aqui. Então, tá aquele dendrito com aquele monte de caudinhas. Sempre tem um neurônio que bloqueia o sistema. No caso das emoções, esse bloqueio desse sistema, ele faz o quê? Ele bloqueia as emoções. Então tem gente que trava, tem gente que desmaia, travou, não tem emoção. Ok? Então, Então lá, quem tem uma tendência de entrar vou pedir para repetir para vocês me ajudarem e aprender. Quem tem uma tendência de ficar com raiva, levanta a mão, de novo. Tá, então você... Gente, que grupo encrenqueiro aqui. Tá bom. É que esses são os que facilmente se transformam em guerreiros. Mas esses frequentemente são os que fazem bobagem impulsiva, né? O pessoal que está lá no circuito da tristeza, levanta a mão. Legal. O pessoal que tende a ficar com medo, levanta a mão. Legal. O pessoal, quando for fazer o COP, lembre-se que os caras que têm facilidade de brigar são os que mais vêm ver a gente. Não sei se tem alguma coincidência. Mas alegria, quem tem a tendência da alegria? Tá. Afeto. Passividade, assim, eu espero resolver o problema de avestruz. Vamos avançar. Bom, aqui eu estou pegando o final de um neurônio e o começo do outro e vou colocar esse lance aqui no microscópio eletrônico. Ok? Estamos aqui no microscópio eletrônico? Bom, para passar, eu vou pedir para o pessoal da câmera, eu vou trabalhar aqui no... Então, vê. Quando a luz bate nos meus olhos, para ela continuar como uma mensagem... Então, ó, aqui é o... Está dando para vocês verem? Está aparecendo aí ou não, pessoal? Aí tá? Aí tá também? Legal. Pessoal da frente, vocês vão ficar com torque. Então vê. Quando o sódio chega, ele é maior do que as membranas dos neurônios. Então o sódio vem, bate e ele não consegue passar. Tá? O sódio não passa. Por quê? Porque a molécula dele é maior do que os poros do neurônio. Então, o que acontece? Existem aqui uma substância, uma estrutura chamada vesículas sinápticas. Quando o sódio chega e aí está uma eletricidade forte, se for forte, ele quebra as vesículas sinápticas, essas substâncias que estão dentro, elas abrem aqui o poro,
e o sódio passa. E essas substâncias, elas passam, abre o polo do outro e o sódio vem para cá. Ok? Todo mundo? Então, o estímulo que chega... Então, por exemplo, a tua mãe grita com você: Antônio Carlos! Se a sua mãe é uma pessoa que grita porque fala alto, vai chegar pouca eletricidade aqui, não abre e você não presta atenção. Se a tua mãe gritar: Antônio Carlos, eu vou te matar, menino vagabundo. Aí é tão forte que estoura essas membranas sinápticas e o estímulo passa e você fica com medo. Lembram disso? Alguns de vocês ficaram com medo um tempo e depois passaram a ficar com raiva da sua mãe. Por quê? Por conta dessas opções. Cadê você? Onde que eu pus o passa? Passa para mim aí. Ah, tá. Bom, então vê. A pessoa pode pensar... esse é um outro que vai ficar para daqui a pouco. Então vou voltar aqui para explicar isso para vocês. Não, passou, era esse que passou. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então vê, quando a criança nasce, tem a mesma quantidade... Quando uma criança nasce, tem a mesma quantidade de vesículas sinápticas em cada uma dessas sinapses. Então, vamos imaginar, que é exatamente... Não é aquele quadro, não. Então, vamos imaginar. Aqui está o neurônio. Então, aqui é raiva. Precisa chegar menos 100 para disparar raiva. Precisa chegar a menos 100 para despertar tristeza. Menos 100. Precisa de menos 100 para despertar medo. Precisa de menos 100 para despertar alegria. Precisa de menos 100 para despertar afeto. E precisa de menos 100 para travar. Ok? Vamos lá. Assim é sim, assim é não. Todo mundo sacou? O que acontece? Você está no lugar, e eu acho que isso aqui bate 60% de vocês, que a tua mãe ou o teu pai te provocam para você ficar com raiva. Então você reage brigando. O que acontece com as vesículas sinápticas quando você quebra uma vez? Cada vez que você dispara e quebra as vesículas sinápticas, elas aumentam de número e elas ficam com a membrana frágil. Fala assim: é mesmo, Roberto? Tá, é isso mesmo. Então vê, quando começa... Então, esse grupo aqui, o que aconteceu? Vocês brigaram. Então, que é o quadro lá, menos 90, a pessoa reage com raiva. Tá fazendo sentido para vocês? Então, por que 60% de vocês reagem com raiva? A resposta é sempre única, tá? Pelo número de vesículas sinápticas com membranas frágeis. Por quê? Porque cada vez que passar aqui... Então, por exemplo, aqui é raiva. Você tinha 5 vesículas sinápticas. Agora você tem 6. Aí você, no dia seguinte, entrou na raiva. Você tem 7. Aí você brigou de novo. Você tem 9, você tem 10, você tem 11. Então, o que acontece? Um circuito está assim e o outro circuito está lá com 5. Então, provavelmente, vocês que falaram que estão com raiva, vocês têm dificuldade de demonstrar afeto, certo? Não é isso? Por que vocês têm dificuldade de mostrar afeto? Qual a única resposta?
vesículas sinápticas com membranas rígidas. Então, por que você não fala, desculpa, pai? Porque você tem poucas vesículas sinápticas. Faz assim, ó. Qual que é a sua tendência? Então, quando você está num processo terapêutico, que você faz o que te dá na telha, você vai criar, vamos lá, mais... Exato, membranas sinápticas com vesículas frágeis. Então, indo para esse slide aqui. Esse slide aqui, você vai ter que falar no final. É verdade, Roberto? Então, por exemplo, tem gente aqui que é boa de pensar. Quem é assim, uma pessoa bem analítica, levanta a mão. Ótimo. Vocês vão ver que não é tanto quanto vocês estão achando. Tem outras pessoas que são muito boas de decidir. Levanta a mão. Tá. Vê, provavelmente não. Deixa eu falar para vocês. Vocês que decidem muito, frequentemente vocês têm um problema. Vocês trocam de profissão porque vocês decidem rápido. Lembra disso? Você tem, por exemplo, quem é de marketing digital aqui? Levanta a mão. Isso. Então, você vai ver que você muda o tema do seu produto antes de lançá-lo. Porque você treinou muito decidir. Então, você fica decidindo o tempo todo. Tá, tem gente que é boa de fazer. Levanta a mão quem fala assim, eu sou boa de fazer. Isso. Geralmente, a pessoa que é boa de fazer, ela é ruim de pensar, de analisar. Então, ela faz, ela vira muito aquele profissional operacional. Ok? Por quê? Porque ela faz. Ela não... Tá? Tem gente que é boa de adiar. Quem é bom de adiar? Levanta a mão. Isso. Por que você sempre está adiando, gente? Vai. Vesículas sinápticas com membranas frágeis. A resposta é sempre essa, tá? Por que você sempre adia? Você tem que ter claro que cada vez que você entra num circuito desse, você cria mais vesículas sinápticas com membranas frágeis. Ok? Então, por exemplo, tem gente que é mestre em organizar. Quem é mestre de organizar? Legal. Percebe se você é também mestre de analisar e é mestre de fazer. Então, a pergunta que vocês vão fazer assim, Roberto, qual que é a cura para a gente? Tá? Que nesse caso é a cura neurológica. A cura neurológica, então vamos imaginar, raiva. Está aqui menos 80. Tristeza, menos 100. Alegria, vou pôr medo aqui. Medo, menos 100. Alegria, menos 100. Afeto, menos 100. Esse sujeito, qualquer estressezinho, ele já vai brigar. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa controlar para voltar a ficar com a membrana dura da vesícula sináptica. Ou seja, você não pode entrar em raiva. Você precisa controlar, você precisa não entrar. E, ao mesmo tempo, você precisa criar mais vesículas sinápticas com membranas frágeis. Aprenderam isso? Gente, nós vamos estar falando isso muito aqui. Então, por exemplo, tem um pessoal que toca a música e já sai dançando. Por que esse pessoal já sai dançando? Vai. Vesículas sinápticas com membranas frágeis. Tem gente que toca a música e o cara parece que ele coloca mais peso para não levantar. Por que esse cara não dança? Não é porque ele gosta ou porque ele não gosta. É porque poucas vesículas sinápticas com membranas rígidas. Faz sentido isso para vocês? Então vocês vão perceber que toca uma música, um monte de gente sai para dançar. Ok? E outras pessoas travam.
A minha dica é, quando começar a dançar, o pessoal que sempre dança, vai suave. Observa os outros. O pessoal que tende a não dançar e que, portanto, tem uma atitude crítica, eu não vim aqui para ficar dançando. Eu sou rígido mesmo. Sou durão. Por exemplo, quem de vocês identifica que tem facilidade de falar que nem uma matraca, um papagaio? Levanta a mão. Então vê, quando você tem... Por que você tem facilidade de falar pra caralho? Falar pra caralho é falar muito, né? Não é... Vai lá, fala pra mim. Por que você fala muito? Você fala muito porque você treinou vesículas sinápticas, você aprendeu a estourar vesículas. Por que você é calado? Então, por questão de vesículas sinápticas. Então vai ter gente, vamos continuar nesse clima de honestidade e de dedicação. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Quem hoje já planejou, vou almoçar sozinho. Levanta a mão. Isso. Por que você está planejando almoçar sozinho? Vai lá. Vesículas, ou seja, você treinou ficar só. Por que tem gente que já desde hoje cedo, ontem, já começou a organizar almoço e vou sair, vou conversar? Levanta a mão. Isso, legal. Por que você faz isso? Ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que segurar o que você sempre faz e liberar o que você nunca faz. Senão, não adianta você achar que você vai mudar só porque sacou alguma coisa. Você gostou da minha aula? Essa aula é um pedaço do meu treinamento de alta performance, chamado NOW. Em tempo de pandemia, você tem que estar acima de todos os problemas, acima de todas as pressões. Eu sei que a vida está batendo na sua cabeça, mas os campeões sabem que quanto maior o desafio, quanto maior a pressão, você tem que se transformar num gigante. Quer transformar a sua vida? Quer ter a vida dos seus sonhos? Quer ter a vida que você merece? Vem pro Now, vem comigo, vem com Arthur Chiniachik. Clica nesse botão. Você vai saber tudo o que você precisa para transformar a sua vida. Quando? Now. Abraço!